Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez falando assim porque eu não sei a hora que você está assistindo esse episódio. E, gente, esse é um episódio que eu tô devendo faz tempo, viu? Vixe, desde 2023 eu devo esse episódio, mas ele saiu e saiu no momento certo. Eu estou aqui com o pessoal do Sesc Mesa Brasil, do Sesc Londrina, que me apoiaram, você que me conhece, no evento que eu fiz na Corrida 24 Horas, onde nós arrecadamos um pouco mais de 2 toneladas de alimento. Eu fiquei por 24 horas correndo em volta do lago, com mais alguns amigos, com o Naldo, com o Rafael, com o Márcio, com várias pessoas ali e arrecadamos esse tanto de alimento. E só para título de curiosidade, eu corri 122 quilômetros nesse tempo. Mas eu estou aqui com vocês, que fazem parte do Instituto Mesa Brasil, Sesc Londrina, essa instituição que eu vi aqui nos bastidores. Ajuda mais de 100 instituições, fora as famílias, 1.200 famílias. E eu não quero ser atrevido de apresentar um por um. Eu vou passar aqui, ó, de frente para mim e a gente faz aqui, ó. Cada um se apresenta, fala o que faz, o que é dentro do Sesc e qual a importância do Instituto em jogo rápido para a gente se apresentar. Então, Edu, primeiro agradecer o convite, né? Eu sou o Everson, sou gerente executivo do Sesc. Estou no Sesc há 12 anos, então faço a gestão aqui de Londrina das unidades do centro e do aeroporto. O Mesa Brasil é um dos projetos que nós temos, né? A nossa atuação, o nosso portfólio, ele é bem amplo. Além da área social, que tem o programa que é o foco hoje, a gente tem educação, cultura, saúde e esporte e lazer também. Mas o Mesa Brasil tem essa importância, né? Porque a gente trabalha uma causa aí que é o combate à fome e ao desperdício de alimentos, que hoje a gente vai compartilhar um pouco com vocês aí para conhecer a trajetória do programa aqui em Londrina e como que é a execução disso no dia a dia, né? Eu agradeço o convite também. Meu nome é Rita, eu sou nutricionista do programa, né? Estou no Sesc já há bastante tempo, quase 26 anos, faço agora no domingo. E né, fiquei muito tempo no restaurante, participei da inauguração do programa Mesa Brasil e em 2020 retornei para o programa. Então, a nutrição, a gente faz a distribuição dos alimentos, né? Verificamos os per capita, o número de pessoas atendidas pela entidade e a busca também sempre de novas parcerias, novos doadores. Basicamente, a nutrição faz isso. Bom dia, Edu. Gratidão por essa oportunidade. Sou Lucilene, assistente social do programa. E tive a graça, né, de participar da inauguração em 2006 e estar lá até hoje. Tenho um pouco mais de 30 anos de Sesc e estamos nesse caminho de estar acompanhando as entidades beneficiadas pelo programa. São 107, como você disse. E aí o papel do serviço social é exatamente esse. É buscar mesmo em territórios vulneráveis, né, pessoas que estão nessa situação, que possam ser atendidos, verificar toda a situação cadastral, toda a documentação, tudo que dá legibilidade para que eles possam ser atendidos. Temos aí os critérios, então a gente faz esse acompanhamento, assessoramento às entidades filantrópicas atendidas pelo programa. Legal, então, para a gente já ir batendo um papo, antes de eu começar, para eu não esquecer e não complicar mais o meu amigo ali, que eu sempre complico ele, é sempre importante a gente falar das pessoas que nos apoiam. O Instituto, o Sesc, ele tem muito a necessidade do apoio externo. Eu acredito que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos do apoio. Então, eu queria ser grato e falar das pessoas que fazem com que o podcast aconteça. Um deles é a Nexseed, a O'Neill, que é uma empresa de investimento, onde eu também invisto com eles, que dá uma segurança para o nosso dinheiro. Onde a gente consegue investir, ter uma boa rentabilidade, eles montam todo o processo de investimento e do que é importante naquele momento para a gente. Então, se vocês quiserem investir em algum momento, eu coloco vocês em contato com alguém da Nexseed, da O'Neill, para que vocês possam investir também, fazer a sua reserva, ou aquele investimento viagem, o Everson que gosta de viajar bastante, que a gente vê viajando para todo lugar do mundo, então é o lugar certo, que já faz o planejamento de um ano e vai para os Emirados, vai para Maldivas, vai conhecer os lugares, né? Então, a Nexseed, a O'Neill, ela vem muito para isso, para que a gente possa investir com segurança o nosso dinheiro. Uma outra instituição que essa eu brinco e falo de coração, que mexe muito com o meu coração, é a CETEM,
que é o Centro de Especializado em Terapias Especiais e Multidisciplinares. Por quê? Como vocês estão vendo a cor, ela trabalha diretamente com TEA, né? Com transtorno do espectro autista, e eu tenho uma sobrinha que tem TEA. Então, quando eles falaram que estariam dentro do podcast como nossos parceiros, foi algo que eu abracei na hora, porque eu sou muito apaixonado por essa causa, apesar de, mesmo tendo uma sobrinha, conhecendo pouco, eu acredito que o TEA ele precisa de realmente um centro especializado. E a CETEM ela oferece tudo isso. Acabamos de gravar uns conteúdos lá dentro, conhecendo toda a clínica. Então, esse é o lugar onde eu acredito que as pessoas precisam estar, se conhecem alguém com TEA ou se tem alguns familiares. Falado isso, vamos falar um pouquinho de SESC e Instituto Mesa Brasil. Aí, quem quiser responder, que responda, tranquilo, e nós vamos bater um papo conforme for de atuação de cada um, né? O que realmente é o Instituto Mesa Brasil? Na apresentação, vocês falaram que ele foi inaugurado em 2006. Então, o que realmente é o Instituto Mesa Brasil? O que ele faz, como eu posso conhecê-lo? Porque eu conheci por causa de um amigo, aí vocês foram até nós no evento, e depois eu percebi a grandiosidade. Mas entendo eu que, às vezes, as pessoas de Londrina não sabem o que é. Como fazer para conhecer? Então, assim, o Mesa Brasil está dentro do sistema FEComércio. Então, a gente começa, né, você falou dos apoiadores, de quem mantém hoje o SESC é o comércio. Sim. Então, dentro do sistema FEComércio Paraná, a gente tem o SESC como uma instituição que promove a qualidade de vida e o bem-estar, é a nossa missão institucional. E um dos projetos do SESC é o Projeto Mesa Brasil, que está dentro da área social. Então, esse recurso vem do trabalhador do comércio, das empresas do comércio, que mantém hoje mais de 40 unidades no Paraná. Então, a gente tem essa capilaridade no estado todo com unidades executivas do SESC e o Mesa Brasil nas principais cidades do estado. Então, aqui em Londrina, a nossa base fica ali no aeroporto, na antiga unidade SESC Aeroporto. Foi uma unidade que funcionou por muitos anos, mas a gente manteve o Mesa Brasil desde a sua concepção, desde que o projeto iniciou lá, com uma área de abrangência. Então, a nossa base de operação fica lá, com galpão, com toda a estrutura, toda a nossa equipe para executar o programa, mas a gente atende, nosso braço vai além, né, de Londrina. A gente atende a cidade de Londrina, as instituições que estão fisicamente aqui, e os municípios da nossa região. Então, as instituições também de Cambé, de Biporã, de Cornélio Procópio, Arapongas, toda essa região se cadastram também no Mesa, também podem receber, né, essas doações, mas fisicamente a nossa operação está aqui. Hoje, o Mesa Brasil, ele é o maior banco de alimentos privado da América Latina. Então, assim, é algo muito grande se a gente pegar a nível Brasil, né? É um projeto que acontece em todos os estados do Brasil, né? E tem essa representatividade tão grande que, como eu falei, nosso objetivo é o combate ao desperdício de alimento e à fome. Então, a gente tem hoje um cenário ainda muito crítico, infelizmente, né? Em relação a, se a gente for pegar localidades aqui muito próximas da gente, a gente vê esse cenário no dia a dia, e o programa vem com esse objetivo. Então, a gente tem toda essa estrutura muito forte por trás, né, por ser o maior programa que tem na América Latina. O volume de doações é muito grande. Aqui no Paraná, o nosso projeto ele é o segundo maior do estado. Então, a gente tem Curitiba com o maior programa do estado e Londrina como o segundo maior. Então, são toneladas de alimentos todos os meses, né? São muitos alimentos que a gente recebe, mas é uma ação contínua. Então, a gente sempre está buscando novos parceiros, novos doadores. Eu, na gestão do projeto, tenho esse papel também de buscar parcerias estratégicas, ver onde que a gente consegue ampliar, porque o cenário, como eu disse, infelizmente, ele não é positivo. A gente tem a fome, né? O desperdício muito evidente, e a gente vai buscando essas parcerias para minimizar isso, levar um alimento, né, para o prato da família, levar aonde está faltando esse alimento, porque ele chegue, e a gente vai fazer isso com os nossos motoristas, né? A gente tem caminhões, tem Kombi, tem um furgão, então tem toda uma estrutura para fazer toda essa logística de alimento, levando, buscando e executando a nossa missão.
Eu não sabia disso tudo, vocês não tinham contado isso pra mim. É uma informação nova aí. Não, olha só que interessante, eu entender que o Instituto Sesc Mesa Brasil, no qual eu tenho orgulho de falar que eu já ajudei, que eu já participei, já estive junto e vamos estar por muito mais tempo, é o maior da América Latina. Então toma essa parte aí pra vocês, tá? Né? Mas isso é muito interessante porque me leva a pensar, porque quando eu penso em doação, tô falando de forma leiga, a gente pensa que é só ir doar. Né? Vou dar um alimento. Às vezes a pessoa doa aquele alimento tá um ano no armário dele, nem viu que estava vencido, enfim, é só ir doar. Mas quando você vem me falando, eu percebo que dentro do SESC, vamos falar específico do Mesa Brasil, ele tem ramificações de funções. E aqui nós estamos com a Rita, que é a nutricionista, estamos com a Lu, que é assistente social. Como que é essa função? Nutricionista, todo mundo fala, lógico, Edu, precisa de alimento. Mas vai muito além de só cuidar do alimento, Rita? Muito além. Porque a gente verifica, chega uma doação, então primeiro a gente faz um estudo, né, das entidades que a gente vai doar, o número de pessoas que são atendidas por essas entidades, porque às vezes você vai doar 3 toneladas para uma entidade que é pequena, então pode correr o risco de vencer esse alimento dentro, né, da entidade também, então é uma preocupação nossa. Então a gente verifica per capita de alimento, os alimentos que vão ser doados, se é pertinente àquela entidade ou não, se tem alguma característica especial ou não. A gente verifica todas as validades, né, descartamos todos o que já está vencido. Então, e fora isso, ainda o Mesa Brasil ainda tem um braço que é das ações educativas, que a gente todo mês tem inclusive esse mês foi falado sobre o TEA, inclusive, né, foi um dos temas. Então, todo mês a gente faz para as entidades, para trabalhar um tema com ele para o desenvolvimento das entidades mesmo. Então, assim, é um trabalho bem complexo e longo, né? Então, um trabalho que sem fim. Então, todo mês a gente está trabalhando com alguma coisa, buscando novas parcerias, e é isso. Olha que legal você falando isso, porque, volta a falar, quando a gente fala Mesa Brasil, minha cabeça automaticamente ela pensa em alimento. Uhum. Natural. Beleza? Essa é a ideia do projeto, lógico, doar os alimentos. A gente sabe que a maior pandemia do mundo é essa. Né? Enfim, infelizmente ainda muitas crianças não têm a possibilidade de chegar à idade adulta por causa disso e muitos adultos acabam perdendo também a sua vida por causa disso. Mas você falou da área educacional. Então, um instituto que trabalha com alimento tem a parte social. Daí eu vou aqui para a Lu, né? Tem a parte social. Onde que entra e por que isso? Para a gente deixar claro para quem assiste a gente, para quem ainda não conhece o Instituto, qual a importância da parte social envolvida com o alimento? Edu, porque só no Brasil nós temos 8 milhões de pessoas passando fome. Só no Brasil? Londrina, só no Brasil. Em Londrina, nós temos 73 mil famílias cadastradas no cadastro único do município, né? Que é em pessoas, famílias em situação de vulnerabilidade. Quando falamos o que é isso? São pessoas que têm alguma privação ou direito violado. E a alimentação, né? Ela é um direito social, recentemente colocado em nossa Constituição. Então, são pessoas que passam fome, que não têm direito, não têm acesso ao alimento. Quando a gente fala o alimento, é aquele alimento de forma sistemática, adequada, de qualidade e quantidade suficiente para um ser humano. Sim. Né? Então, quantas refeições você faz no dia? Né? Que tipo de refeição você faz? Então, quantas pessoas não têm essa qualidade, esse acesso, essa quantidade? Então, o Mesa Brasil ele vem de encontro a esse impacto social, porque nós estamos falando de segurança alimentar e nutricional. Então, de um lado, nós temos a fome, né, no Brasil, no mundo, e do outro lado, em contraponto, nós temos o desperdício. Então, muitos alimentos são jogados fora, muitas toneladas são jogadas no lixo, né? E aí, então, para trabalharmos isso, o Mesa ele vem para combater a fome e o desperdício. Então, complementando o que a Rita comentou, por exemplo, a equipe do Mesa, né, faz as coletas naquele momento dos postos, dos mercados, atacadistas, é preparada a equipe para selecionar aquele produto que ainda está em condições de uso
E aí, então, para não perder no transporte, não contaminar, né? Então, tem toda esse cuidado técnico para que chegue em condições adequadas, e aí a instituição ela vai preparar, vai manipular e vai oferecer um complemento nutricional. Né? Esse é o nosso objetivo, é complementar nutricionalmente a alimentação, o cardápio das entidades. E aí a equipe ela é capacitada para isso, e o serviço social, então, vem com esse olhar, né, em relação aonde está faltando, onde tem instituição que não está chegando, qual território, né, que nós temos aí vários bolsões de pobreza em Londrina, que nós podemos cadastrar. Como dissemos no início, eu não consigo atender voluntários, né, pessoas que ainda não conseguem ter uma sistemática, uma entidade cadastrada. Porém, aqueles que têm juridicamente constituído, né, já num local, um atendimento, nós conseguimos atender. Entendi. E aí, então, alguns critérios, né, para isso, para cadastrar, mas depois deixamos o nosso contato, o telefone do Mesa, para aqueles que tiverem interesse, estiverem nos vendo, poder também entrar em contato, e aí sim a gente vai explicar tudo que é necessário, fazemos uma visita no local, uma visita técnica, para entendermos toda a realidade de cada território. Lu, você me falou de dados que me assustam. Eu ia comentar alguma coisa sobre 8 milhões, para mim era mundo, e quando você fala Brasil me assusta mais ainda, né? Porque a gente percebe que é muito. Só que o que me assusta mais é a quantidade em Londrina. Se a gente pega o censo, se o censo nosso tiver avaliado todo mundo mesmo, nós temos 550 mil habitantes. Para 73 mil, eu não sei a porcentagem exata, mas é muito. Muito. É muito. Não sei se vocês têm esse dado de percentual barra 30% população. da população. É muita gente. É muita gente. Dentro de Londrina... Os 73 mil do cadastro único representa mais ou menos 30% da população. Em situação vulnerável. Não todas passam exatamente fome, mas é situação vulnerável. Alguma das refeições pode ser que faça falta ali, né? Um grau leve, Isso, outros moderado, não têm acesso, grave. Vamos pensar 3 refeições, café, almoço e janta, né? Que seria o básico para a população. Ou é esse o básico mesmo, ou é almoço e janta que é tido como básico? Não. Nutricionista? As 3 refeições, pelo menos as 3 grandes refeições, né? Que seria o café, almoço e janta. Tá, mas como eu, como Mesa Brasil, atingir essas 73 mil pessoas? Estamos com 21 mil, né? 21.113 pessoas cadastradas no programa. Nossa, tem bastante, uma pernada ainda. Caminho longo pra Então, gente com essas seguir. 107 entidades, né, temos então esse número de pessoas, 21.113 pessoas. Tá, então é onde estamos chegando hoje, né, com esse olhar de complementação nutricional, tanto dentro da entidade, né, o atendimento interno de quem está manipulando e atendendo crianças, adolescentes, idosos, né, todas as áreas aí das políticas públicas. E depois temos as famílias que são diretamente atendidas também pelo programa, através, né, de parceiros que fazemos o cadastro, e aí eles levam para casa os alimentos. Nossa, mas tem que fazer chegar mais longe, porque quando você fala de 21 mil pessoas sendo atendidas... E se tem 73, né? A conta não está fechando. Vocês estão falando Londrina. Aí e vocês estão falando de cadastradas. Então, cadastradas vai até Arapongas, vai toda a região que pega, que são outros municípios. Sim, sim. Então, nós temos, contando os municípios, milhões de pessoas. Se a gente for somar tudo que fazem. 21 mil é nada. E eu entendo que não é culpa do Instituto. É a dificuldade que nós temos de chegar a essas pessoas, porque às vezes... burocracia, algumas coisas que faltam, os critérios que tem, e às vezes eles nem procuram, porque infelizmente existem pessoas que, eu não vou entrar em termos políticos, né, que não vão procurar. E aí você me comentou do desperdício. Como controlar esse desperdício e o que é o desperdício? O desperdício é só eu deixar um alimento vencer, ou o desperdício é a partir do preparo, no que vocês avaliam? Conta esse desperdício após preparo ou não? A perda ela vem em toda a cadeia alimentar, desde o plantio, desde a roça, desde o campo, transporte, armazenamento, mercado, aí vem depois a nossa casa, então ela é toda a cadeia. Nós temos o desperdício desde do produtor, né, da área rural, até a nossa casa enquanto consumidor final.
Mas pensando no Mesa Brasil, o maior desperdício acontece dentro dos mercados e dentro também dos produtores rurais, Caramba. né? Porque muitas vezes o preço não está acessível para venda. Então ele acaba deixando aquele produto lá perder, né? Que não compensa colher para ele ter o custo de transporte, de entregar isso num mercado, num Ceasa. Então, às vezes, ele passa o trator ali e acaba com aquela roça. Não tá nem aí para aquilo. Não, Exatamente, ali, né? Porque ele não sabe, de repente, aonde procurar, quem que poderia ir lá buscar, entendeu? Então, isso é um desperdício. E nos supermercados existe muito desperdício. Por quê? Porque os produtos vão perdendo o valor de mercado. É aquela abobrinha que ela já não está tão brilhante, mas ela tá boa. Só que você que vai pagar, você quer um produto de qualidade. Bonito, né? Então você quer chegar lá e a maçã tá linda, não tá com nenhum batidinho, nenhum machucadinho. Então esse produto ele é separado e ele é descartado pelo mercado, né? E o mercado, além disso, vai pagar pelo lixo descartado também. Então ele, na verdade, ele vai ter esse custo, né, de todo jeito. Então o SESC recolhe esse tipo de produto sem valor comercial, mas dentro de todas, né, as características... Critério nutricional, né? De critério nutricional. Então, ele vai... É o que eu falo, né? Eu sempre brinco nos mercados, que é aquilo que a gente esqueceu na geladeira. Você comprou uma cenoura na segunda, chegou no sábado, nossa, eu não fiz a cenoura. Mas ela tá boa? Tá. De repente... Tá tirar uma pontinha. Exatamente. Você vai tirar um pedacinho ali, ela não tá embolorada, ela não tá podre, ela não tá nada. Ela tá com Até porque a geladeira alguma conserva, imperfeição, entendeu? Então, esse produto, ele vai ser 100% utilizado dentro de uma instituição. Ou, se perder algum pedacinho, é mínimo, né? Então, é atrás desses produtos. Mas a gente só vai conseguir ampliar a nossa rede, né, de solidariedade se a gente tiver parceiros também que fazem essas doações pra gente. Você falando isso me leva a entender que vocês fazem um trabalho de investigação, né? Vamos dizer assim. Porque muito além das pessoas que doam, é chegar nas grandes instituições hoje e falar, ô supermercado, posso acessar o ambiente do material que vocês descartam? Nós vamos entender. Aí vocês recolhem todo esse material, Levamos chegando no SESC, aí tem a equipe que separa o que é dá de uso ou o que não dá de uso. Já fazemos isso dentro das redes de supermercados. Para deixar com eles a questão do descarte do lixo A mesmo. gente já vai transportar aquilo que Só o que dá para consumo. Só o que vai ser consumido Isso. depois. Até para não contaminar o restante dos alimentos que a gente Que tá tem levando. armazenado. Isso. Gente Essa do céu. preocupação com a segurança alimentar assim, é algo muito grande dentro do projeto. Então, a gente leva também dentro da cadeia de desperdício, por exemplo, na indústria. Então, tem um determinado produto que, de repente, não passou em um teste de qualidade lá, mas é algo que não vai interferir, Não faz mal. não vai fazer mal para o consumo. Então, a gente consegue receber, claro, dentro de uma análise, por isso que a gente tem equipe especializada. Então, a gente vai fazer sempre esse controle para que o alimento chegue de forma segura. Né? Então, é algo que a gente prioriza, acho que em primeiro lugar, né, que esteja em condições de consumo isso para o público E final. às vezes até na indústria também está próximo do vencimento. Ele não vai vender, não, ou tirou, né, de algum supermercado, as pessoas também podem saber que nós também podemos receber esse produto. Ah, tem 2 dias, vai vencer uma carga de bolacha, de biscoito, daqui 2 dias. Sim. Se você pensar, nossa, é um volume grande, o que fazer? Vai jogar, vai descartar? Para nós que temos 100 e tantas instituições, é Dá vazão. rapidinho. É. Ah, então, mas ela vai consumir vencido? Não, porque você já vai dar para o lanche da tarde, por exemplo. Acabou. Em 2 dias acabou o problema. É 107. Né? E vai alimentar quantas pessoas? Então, nós também podemos aí, né, temos essa prática de recebermos produtos de indústrias, comércios próximos do vencimento. Porém, ele não vai ser consumido vencido. Nós vamos conseguir distribuir em tempo hábil e a entidade vai oferecer também com segurança e em tempo hábil. E aí, como dá vazão? Eu sei que nessa parte de investigativa de vocês, né, que vão, entendem os lugares, como dá vazão? Porque eu um dia doei para vocês na corrida, tudo, mas como eu conseguir mais pessoas para que possam ajudar nisso? Porque por mais que vocês são os maiores da América Latina, ainda falta braço, eu acho. Ainda que vocês precisariam de pelo menos uns, sei lá quantos braços para ajudar nessa situação. Como dar vazão a isso? Porque
às vezes vocês nem ficam sabendo dos biscoitos que estão vencendo em 2 dias, que se o supermercado, vamos utilizar, se o Mufato entregasse esses biscoitos, por exemplo, vocês pegariam tudo isso do Mufato, em 1, 2 dias daria vazão para tudo isso com a equipe, supriria a necessidade. Como fazer chegar ao conhecimento de cada uma das instituições e como, por exemplo, eu, uma única pessoa, não pensando no podcast, mas em como eu, uma pessoa física, posso ajudar o Instituto a fazer essa vazão. Você diz por exemplo, as pessoas podem levar no mesa. É porque às vezes vocês não chegam a todos os lugares. Por Sim. exemplo, eu conheço Sim. uma instituição que tem isso, faz isso, porque é difícil você estar em todos os lugares, não tem como. Para que eu possa ser o olho de vocês, como que existe essa possibilidade? Para falar, eu conheço a Rita, conheço a Rita. É doando diretamente, a gente recebe nas unidades do SESC. Então, você tem uma campanha, por exemplo, eu quero tem uma iniciativa de fazer uma ação na empresa que eu trabalho para arrecadar alimentos. Então, você vai fazer, leva até a nossa unidade e a gente consegue fazer essa distribuição. Uma das características nossas, a gente é muito ágil. Então, isso que você perguntou em relação à vazão, é o que a Luciane comentou. A gente recebe muito contato assim, vai vencer isso daqui 2 dias. Então, nisso, a nossa equipe já vai enviando as mensagens, fazendo contato com essas instituições para ver o que a gente consegue distribuir. E como o volume de instituição é muito grande, então a gente consegue absorver muito. Na verdade, tudo que a gente recebe, a gente absorve. Dificilmente a gente vai falar, olha, ferrou. A gente não consegue Não. ter um volume, até porque a gente tem caminhão, a gente tem galpão, então tem toda uma estrutura física que permite eu receber grandes volumes. Mas tem que ser rápido. Porque a condição do alimento, às vezes ele vai perder o tempo de vida dele ali, tem 2 dias, 1 dia. Então a gente tem que ser muito rápido nisso, mas a gente trabalha muito para atender o maior número de instituições. Então a gente vai trabalhar de forma muito ágil para que isso chegue dentro do período. Então o processo para isso começa... retiram lá. Ah, sim. Tá. O processo começa da hora que vocês recebem a informação. Temos alimentos com 2 dias de vencimento. Então, antes de ir buscar, vocês já estão avisando todo mundo. Já tá avisando. Já tá sendo, gente, nós estamos com esse tipo de alimento, vai chegar pra gente aqui 2 horas da tarde, a gente precisa fazer com que isso vá para as instituições. Já tem casos de chegar e já ter uma fila ali de entidades já prontas para receber aquele alimento. Ah, que bom que é muito rápido, então. Porque... E tem que ser, né? Porque o produto que a gente trabalha é um produto perecível. Então, se a gente demora nesse processo de chegar até o beneficiário, a gente vai ter prejuízo, a gente vai perder nessa doação. Vai descartar. E daí a gente não atinge o nosso objetivo, que é combater o desperdício de alimento. Então, a gente tem que ser muito rápido nisso. E lembrando... Desculpa. Uma coisa que é legal sempre frisar é que, às vezes, o próprio doador ele tem esse receio. Eu vou doar essa bolacha, né, como ele falou, mas ela daqui 2 dias. Quem me garante que a entidade não vai usar vencida? Só que quando a gente coleta, a gente faz um recibo, é tudo bem transparente. Já teve que assinar ali tudo, né? Nesse recibo vai a validade e toda entidade que recebe também vai essa validade. Então, assim, para tudo que é prazo muito curto, então cada pessoa que recebe, a gente fala, se até amanhã você não usar essa bolacha, descarte. Não consuma vencido, de hipótese alguma. Então, não usou, descarta. Mas a gente já faz esse per capita justamente para não acontecer isso. Então, a gente sabe que ela atende 100 pessoas, a gente faz o per capita lá, a gente só vai mandar o que é pertinente para 100 pessoas. Por isso que é o legal, porque às vezes você quer ajudar uma entidade, mas você arrecada lá 2 toneladas de farinha de trigo. Aí você chega numa entidade e doa. Mas você já parou para pensar que, de repente, 2 toneladas, ela não vai conseguir. E daí, de repente, aí ela vai ter dó de descartar, vai repassar um pouco, mas vai ficar um pouco mais, e, de repente, ela vai ter o risco, sim, de consumir vencido. Ou de perder, ou de descartar. Então, o SESC tem toda essa preocupação, é uma rede mesmo. Então, desde a hora que coleta. Então, por exemplo, coleta uma banana. Rita, olha, ela já está começando a ficar amarela, então isso aqui tem que sair hoje. Então, a gente já liga para as entidades, recebi 1.000 quilos de banana, mas tem que sair hoje, você consegue vir buscar? Hoje eu não consigo, já ligamos para a próxima. E vamos, e assim, não vamos entregar 1.000 quilos para uma entidade, a gente vai entregar 2 caixas para uma, 3 para outra, tudo conforme o número de pessoas que ela atende. Nisso que você falou, Rita, eu vou querer... Primeiro eu quero salientar a questão do recibo,
que para quem está nos assistindo, eu acho que isso é muito importante. Eu fiz 2 eventos antes de 2023, eu fiz um em 2022, arrecadei quase 1 tonelada de alimentos, só que fiz eu com eu mesmo, né? Eu comigo mesmo e não sei se eu tive alimento vencido, porque eu não parei para olhar. Eu simplesmente peguei os alimentos e comecei a doar. Quando vocês vieram nos apoiar, estiveram junto com a gente, quando eu cheguei para doar os alimentos, você já me mostrou que tinha alimento vencido, doar alimento vencido, esse a gente descarta, esse aqui, e me mostrou um recibo, eu falei, caramba, o negócio tá chique. E porque dá segurança para quem doa. Né? Pro doador, eu tenho a segurança de que vocês avaliaram tudo e falaram, pô, que legal. Eu fui pessoa física, fico feliz em falar, não trouxe meu troféu, deveria ter trazido, que eu fui o maior doador independente. Toma essa para vocês também. É hora de me achar um pouquinho. Eu doei mais que algumas instituições ainda, viu, gente? Só para me achar mais um pouquinho. Mas essa questão do recibo é muito, muito legal, muito interessante. E isso fica aí para segurança. E agora uma questão sobre os alimentos. Instituto Mesa Brasil é Brasil. Pronto, todos os estados do Brasil. Existe, às vezes, vocês não suprirem ou não ter as instituições, vocês mandarem para outro estado? Falo, gente, estou mandando um tanto aí para vocês porque recebemos muito e a quantidade que a gente tem aqui vai dar ruim. A gente fez isso na campanha que teve do Rio Grande do Sul, das enchentes. A gente foi com 2 veículos. Sim. E o Paraná fez uma campanha enorme. A gente mandou, acho que 5 veículos ao todo do Paraná. E a gente foi, inclusive assim, a gente foi com a Defesa Civil. Nós fomos os primeiros a chegar junto. A gente foi em comboio com a Defesa Civil. Então, foi um momento, assim, bem especial pra gente, porque a gente realmente viu, assim, o que é a força, né? Então, né, o bombeiro, defesa civil, pessoa física. Então, a gente recebeu muita doação e a gente conseguiu ajudar muito. Então, naquela primeira semana ali que estava tudo alagado, então os motoristas foram, né, enfrentaram enchente, toda a dificuldade para chegar, levaram dias para chegar. Mas, assim, então, em campanhas também, a gente também atua. Então, isso que é o legal de ser interligado. Você consegue ter a visão do que está acontecendo nos outros estados para que fala, pô, isso aqui eu consigo suprir vocês, isso aqui eu consigo ajudar. Sim. Porque eu acho que cada estado tem a sua dificuldade, né? E tanto na parte... Eu acho que em tudo, né? Tanto na gerência, na nutrição e na assistência social, e nos outros, cada um tem uma particularidade. A gente sempre busca, na nossa rotina, no dia a dia, a doação fica aqui na região. Sim. Né? Porque a gente tem essa necessidade aqui, então não adianta eu... São 73 mil, né? Sim, são números que até assustam, né? Então não adianta eu mandar um alimento para lá, sendo que aqui no bairro vizinho, né, a gente tem um território que precisa ser atendido, então vai ficar aqui. Mas em situações específicas como essa que a Rita citou, que daí as pessoas também mostram mais solidariedade. Então, na ocasião do Rio Grande do Sul, o volume de doação aumentou bastante, porque as pessoas também viam o Mesa Brasil como um canal, um meio para essa doação chegar até o Rio Grande do Sul. Então, com isso, doaram mais para o Mesa e realmente chegou lá, porque a gente mobilizou as equipes locais aqui para levar essa doação para lá. E como eu faço para tornar isso maior? Eu tô com o número 73 mil na minha cabeça. Infelizmente, nós não vamos acabar. Eu gostaria de falar que não, nós conseguimos acabar. Mas é o cenário mundial, não é X ou B ou A ou C. Nós não vamos acabar, infelizmente. Mas como eu atingir o maior número de pessoas? Não só através da minha doação, mas como Mesa pode se tornar ainda maior, porque eu acho que isso é uma preocupação de vocês também, de olhar lá a parte interna. Gente, a gente atende 21 mil pessoas cadastradas. Como que eu faço para o restante das 73 mil, pelo menos, se cadastrarem? Porque se eles são pelo menos cadastrados, eles estão no radar de vocês para uma doação. Vocês falaram, tem instituições aqui que recebem doações de outros lugares, não só de vocês. Que essas, quando chega um alimento, se vocês tiverem mais instituições, falar, essa aqui eu não preciso mandar agora. Ligo o ONG X, né? Não vou dar o nome aqui. ONG X. Eu não vou mandar uma quantidade para vocês agora, porque eu tenho 3, 4 instituições aqui que estão com mais necessidade. Vocês recebem doações privadas e tal. Pode, e com certeza eu sei que vocês têm essa boa relação com essa pessoa. Não, ok. Então, como pelo menos chegar ao maior número de cadastro?
E tirando só a burocracia, né? Que tem essa parte também. Na verdade, o município tem outras iniciativas, né? Temos outro banco de alimentos, tem a própria prefeitura, né? Tem aí as hortas comunitárias, as feiras livres, temos os programas, né, do Ministério do Desenvolvimento Social, de transferência de renda. Então, assim, a gente tem várias outras iniciativas. Mas, em relação ao programa Mesa Brasil, nós precisamos. O que entra, sai. Então, se eu tenho o maior número possível, né, de doações disponíveis, com certeza eu vou conseguir também atender o maior número de pessoas possíveis, né? Porque, infelizmente, claro, a demanda, né, a vulnerabilidade sempre vai ser maior, né? Porque está aqui o número que nós temos no mundo, no país, enfim, e no nosso município. Porém, nós também precisamos do maior número possível de alimentos, sejam eles perecíveis, sejam eles não perecíveis, né? Mas nós precisamos. Então, isso é uma rede mesmo, tanto de um lado quanto de outro. Por quê? O SESC não é questão, acho que, de burocracia, como nós falamos. Ele preza pela transparência, né? Nós somos auditados pelo TCU, pelo CGU. Então, nós trabalhamos com entidades constituídas, que tenham toda a documentação, que realmente a gente possa ter o acompanhamento para que não haja desvio, para que não haja problemas. Por isso, a confiança do doador no Mesa Brasil. Sim. Né? Agora, não que aquele leigo, aquele voluntário não possa continuar fazendo o que ele faz. Porém, eu não consigo atender. Mas existe um vicentino, existe uma paróquia, existe uma outra igreja que ele vai conseguir ser atendido. Mas, em termos de Mesa Brasil, estamos buscando ampliar as nossas famílias, as nossas entidades, né? Até em parceria com o pessoal da prefeitura, conhecendo os territórios aonde o Mesa ainda não chegou. E aí, então, nós vamos buscar as entidades que a gente consiga prestar uma assessoria. Eu não tenho documento ainda. Qual documento te falta? Onde você busca? Como fazer? A gente consegue essa orientação educacional. Essa parte jurídica também, do que falta para eles, vocês conseguem orientar para que eles tenham tudo. Para que ele formalize, né? E ele vai ter mais acesso não só ao Mesa Brasil, mas a partir do momento que a instituição se formalizou, ela vai ter outras portas ali que ele vai conseguir um recurso, vai ser direcionado a algo. Então, é feito esse trabalho também para ajudar. É legal falar isso porque, volta a falar, quando eu penso em Mesa Brasil, eu penso em alimento. Isso. E vocês ajudam com todos os outros auxílios que vai fazer com que o alimento chegue à mesa. Então, muito antes, às vezes, de chegar o alimento na mesa, de dar o arroz, o feijão, eu ia fazer a pergunta de quais alimentos podem doar, então eu entendi que são todos perecíveis ou não perecíveis. Enfim, não perecíveis podem ser doados. Então, eu achei isso muito interessante, é algo que a gente não tinha parado para conversar nas nossas conversas informais. E como essa parte aí, eu vou para a parte mais burocrática, jurídica, não sei se o Everson pode me responder, a Lu, a Rita também como nutricionista, como que é essa parte? Todo esse desenvolvimento de garimpar as pessoas para que eles tenham a informação correta, para que eles possam se tornar os meus associados, afiliados, para que eu possa começar a doação para eles. Aí é com vocês. Tá, vamos ver se eu entendi exatamente o que você está perguntando. Nós buscamos, então, a gente conhece o município de Londrina, as regiões mais afetadas, né? Já buscamos aí as entidades já fixadas, vamos dizer assim. E aí, então, o segundo momento é realmente verificar essas famílias, se a gente consegue agregá-las, vamos chamar assim, a alguma entidade. Entendi. Né? Então, é uma forma também de agilizar o cadastro para que chegue o alimento àquela pessoa. Hoje em dia, é uma iniciativa recente do governo atender, por exemplo, as cozinhas solidárias. É uma nova modalidade e o Mesa também entrou nesse atendimento, por exemplo. Por isso ele é dinâmico, ele sempre está mudando. O que vem a ser isso? Principalmente por conta da pandemia, onde todo mundo ajudou todo mundo, e aí então faziam refeições e entregavam marmitas, Sim. Né? Várias pessoas. E aí, então, essa prática continuou. E percebeu-se que em estudos que muita gente estava fora dos benefícios sociais
e aí estavam sendo atendidos por esses voluntários, né, de forma, vamos dizer assim, simples, né, uma comida caseira, uma marmita, e aí então percebeu-se que era preciso sistematizar essa ação, né, e aí então entra a cozinha solidária para entender de que maneira você está fazendo, de que maneira você está produzindo, quem você está atendendo. Estou atendendo aquele bairro, Parque São Jorge, por exemplo, Sim. Jardim São Jorge, né? Nós temos lá uma cozinha solidária, um grupo de pessoas, um grupo de mulheres que fazem ali numa casa, produzem a refeição para 300 marmitas, para entregar a essas famílias que estão ali no bairro, que por um motivo ou outro, ainda não tem um BPC, não tem uma cesta básica, não está num cadastro único, então chegou de uma outra cidade, né, não tem nem onde morar, enfim, são várias situações de vulnerabilidade. E aí, então, buscam aquelas lideranças, que a gente chama, né, do bairro, e começam a ser atendidas. Então, o Mesa Brasil hoje, ele também está buscando essa nova modalidade, está atendendo essa nova modalidade chamada Cozinha Solidária. Então, o Mesa leva essas doações, eles buscam, por exemplo, os hortifrutis, para incrementar essa marmita, por exemplo. Gostei disso, porque, vamos ver se eu entendi também. A Cozinha Solidária, ela sistematiza uma ação, o Mesa veio para sistematizar, e ela faz o alimento para aquelas pessoas que talvez não tenham condição de preparo. Sim, do bairro ali, do próprio bairro. Porque, às vezes, receber o alimento, ok, mas se eu não tenho nem a condição básica de preparar... Uma situação de rua, ou ainda chegou, não tem um local para morar, são ainda situações, né? E ou, aí, de repente, então, uma família que tem uma pessoa acamada, que não tem quem produza esse alimento, às vezes mora, né, uma pessoa acamada e uma criança, por exemplo, não tem quem cozinha. Então, a Cozinha Solidária, ela fornece esse alimento e leva para casa. Nossa, minha cabeça está dando um bug aqui. Eles buscavam em potes de sorvete, por exemplo. Hoje vocês entregam? Eles a pessoa continuam. buscava ali naquele local. Se eu tenho 5 pessoas na minha casa, lá onde eu estou, no meu barraco, enfim, eu levo para os demais. Então, hoje, trabalhando isso, essa entidade, né, não é o Mesa, mas essa entidade, ela, então, fabrica, né, como é que chama? A marmita em pote certinho para que eles levem. E o Mesa contribui com as doações que temos. Né? Então, a gente consegue complementar essa refeição. Hoje eu conseguiria fazer arroz e batatinha. Aí o Sesc, né, conseguiu uma doação de feijão, então ele complementa com feijão, complementa com um legume, uma salada, uma poncante, sobremesa. Então a gente complementa. Então é literalmente aquilo que a gente falou. Vários braços, várias instituições e projetos se ajudando para transformar um projeto ainda maior. É uma rede de solidariedade mesmo. Começa, né, na arrecadação, igual você falou. Como que a gente consegue aumentar isso? A Lucilene, a área social e de nutrição, ela é totalmente interligada. Porque não adianta ela aumentar para 500 entidades sociais cadastradas se a gente não tem alimento recebendo. Então, as entidades perguntam, como que vai ser o atendimento? Tudo conforme a nossa arrecadação. Né? Então, o que a gente arrecada, a gente distribui. Se eu arrecado 30 mil no mês, eu vou entregar 30 mil. Se eu recebo 10, eu vou ter que entregar só 10. Então, o nosso objetivo é sempre crescer. Então, ano passado, a gente arrecadou 324 mil quilos arrecadados no ano, né? Então, por mês, a gente arrecada em média de 30, 34 mil. O número 324 mil é bastante ou é ok? Ou podia ser mais? Né? Não. Porque fala 324 mil, fala, nossa, bastante, quantos quilos, né? É bastante, mas lógico que tem muita rede de supermercado que não doa, tem muita rede de supermercado que aceita doar, mas quando a gente chega lá, acabou sendo descartado, porque, é lógico, a gente tem 2 veículos, então a gente não consegue estar em todos os lugares naquele horário britânico, né? Então, mas vocês demoraram 15 minutos, eu descartei. Então, isso dói na gente, porque a gente sabe que aquele alimento descartado é aquele alimento que não chegou para uma entidade ou para uma família. Então, vamos lá. Eu com um caminhão, se eu tivesse um caminhão, eu consigo te ajudar nisso?
por exemplo, ligo para o Instituto e falo, Sim. Sesc, seguinte, eu tenho meu caminhão, hoje ele não está para trabalho. Tem algum lugar que vocês gostariam que eu buscasse o alimento, já que o caminhão de vocês estão em outras, para não correr esse risco dos 15 minutos? Sim. Sim. Então, eu conseguiria cadastrar o meu caminhão, vocês, Sim. e um dia vocês me ligam e falam, Edu, tem uma Hoje demanda eu tenho. hoje, você consegue buscar hoje para mim? Sim. Sim. O caminhão tá parado. Então, eu faria isso para não correr o risco desses 15 minutos, às vezes, que gera descarte. Sim. É. As parcerias, Edu, elas vão em todas as instâncias, tá? Nós podemos ter voluntários, né? Como você falou, de um transporte, uma transportadora, né? Uma transportadora, quantas transportadoras, né? Então, é interessante. Combustível, postos de gasolina, se quisessem aderir ao Mesa, pode falar, olha, eu ofereço um tanque por mês. Pode ser doador do Mesa Brasil. Então, assim, desde serviços, pessoas, mão de obra, veículos. Então, nós temos aí uma gama de possibilidades de parcerias para o programa. Até o voluntário, pessoa física, que desejar ser um voluntário para dar uma palestra, para ir no supermercado, para selecionar um produto, para ajudar no galpão. Então, as pessoas que desejam realizar um serviço voluntário, né, também nós também podemos ter o serviço voluntariado no programa Mesa Brasil e os parceiros. Até descarregar um caminhão. Né? Então, braço, né? Literalmente. Exatamente. Às vezes chega doações com volume muito grande. Tem um voluntário para ajudar, a gente aceita também. E isso mostra a grandiosidade do projeto. Porque eu sempre vou frisar nisso. Fala em mesa, pensa em alimento, em doação, mas não pensa em tudo que envolve uma doação. Não pensa no combustível. Essa do posto aí é uma sacada absurda. Se o posto pudesse me doar, dou 4, 5 tanques no mês, enfim, eu não sei qual que é o custo pro posto, o posto tem que pensar nisso, né? Mas se ele doa 4 ou 5 tanques no mês, já é uma economia que o Mesa tem, talvez, para investir num outro caminhão, para investir num outro container refrigerado, para os alimentos que precisam ser refrigerados. Então, quando vocês falam isso, eu quero bater nisso, nessa tecla, porque eu acho que é importante a gente entender que não é só o alimento em si, é tudo que possibilita a chegada do alimento. Porque 15 minutos eu ter o alimento descartado, porque também o mercado ele não pode ficar te esperando, ele tem a demanda dele, precisa liberar o espaço para que entre mais coisas. A gente entende, dói o coração? Dói, mas é assim que funciona, a gente sabe disso. Agora, se eu tenho o meu caminhão, por exemplo, cadastrado, o Dario tem o caminhão dele, eu não sei quem vai ter o caminhão, como surge a demanda e você está sem os seus 2 caminhões lá, sem os 3 caminhões, você começa a ligar para os seus parceiros. Então mostra que é além do alimento. E vamos fazer isso chegar a mais pessoas. Aí eu vou jogar para quem é o gestor disso tudo. Como você pensa em fazer isso? Como eu, Edu Podcast, eu, Edu Pessoa Física, e com as pessoas que eu conheço, posso ajudar o Sesc a chegar a mais pessoas? Para essa ampliação do programa, acho que a palavra é sensibilizar. Tá? A gente precisa que as pessoas tenham pensar no outro. Eu vou pegar o seu exemplo, tá? Sim. Como a gente pode ampliar isso. Você organizou a corrida e você colocou, eu vou arrecadar alimento. Sim. Tá? Então, a pessoa que trabalha numa empresa, de repente, ela vai fazer um treinamento num determinado dia. Por que não pedir para a equipe levar 1 quilo de alimento nesse dia e doar para o Mesa Brasil? Então, a partir do momento que começa a olhar para o outro e pensar que existe um cenário de fome, existe um cenário de desperdício de alimentos e que a minha ação, eu vou arrecadar 100 quilos, 50 quilos, pode pensar que é pouco, mas para a gente qualquer doação é bem-vinda. 1 quilo. De repente é uma caixa ali de alimentos que você vai arrecadar. Então, assim, a partir do momento que as pessoas terem essa sensibilização de pensar no outro, de pensar nesse cenário de fome e atuar dentro da sua rede, então, eu tenho a minha rede dentro da minha empresa, dentro do meu setor, ou então lá dentro da igreja, de qualquer seja o círculo de relação que você tenha, eu começar a pensar que ali eu posso fazer a diferença e posso doar para o Mesa Brasil, acho que é a partir desse momento que a gente tiver mais pessoas com esse olhar para o outro, a gente consegue ampliar muito a nossa atuação. E para o empresariado, Edu, isso entra como responsabilidade social. Então, se eu tenho uma empresa, eu vou fazer um projeto social, eu vou ter que ter uma pessoa para tocar esse projeto, eu tenho que ir atrás disso, eu vou ter que ter dinheiro. Então, assim, a parceria com o programa Mesa Brasil, ela possibilita ao empresário, seja de serviço, comércio, enfim, um projeto social. Fala, já tem.
é o Mesa Brasil. Então, eu vou ser parceiro, porque lá já tem técnico, lá já tem estrutura, lá já tem tudo. Então, eu não vou gastar para montar um projeto social, para ter visibilidade, para ter aquele impacto social perante a minha marca, perante a minha empresa. Então, eu posso ser um parceiro do programa, que também tem a visibilidade, também tem, né, da sua marca, da sua empresa, o site, o nome Sesc, né, enfim. Eu também posso ter essa parceria como um projeto de... Eu consigo doar dinheiro? Não. Dinheiro não. Ainda não. Tá, então vamos por lá. enquanto, não. Tá, se eu faço... Existe um projeto para isso, provavelmente, então, né? Sim. Se eu faço uma campanha e arrecado 50 mil reais, eu falo, Sesc, eu tenho aqui 50 mil. Vocês vão chegar e falar, não, vamos comprar em alimentos. Sim. Isso. Você vai fazer com que eu, com parceiros que vocês conheçam, eu vou até eles, supermercados, e compro esses 50 mil reais em E a alimentos. gente pode até apoiar em relação a negociar e ver, olha... eu tenho Iriam até determinado- comigo, de por alimento. exemplo. Sim, vamos em tal lugar, vamos, vamos. Como você mesmo disse, Lu, como meu parceiro, ó, o Edu Granado, o host do podcast, dono da marca do Granado, ele é meu parceiro. O projeto social que o Edu apoia é o Instituto Mesa Brasil. Nós estamos aqui com ele para mostrar o que o projeto faz. Sim. Sim. Isso, como a gente tem os supermercados como grandes doadores, então, de repente, a gente pode até falar, você tem um X valor, Aham. a gente entra em contato com o gerente do mercado, olha, essa pessoa quer comprar, você consegue fazer uma condição diferenciada que vai ser doado para o Mesa Brasil? Então, a gente pode fazer essa intermediação também. Mas se eu soubesse isso na época lá, me deram uma quantidade de dinheiro até boa. Eu tinha ligado, vocês negociam para mim e Não, pagam mais barato. a gente consegue sim. Caramba, isso me deixa feliz, porque a minha cabeça tá borbulhando aqui. Sobre as possibilidades. Sim, e ainda nisso, Edu, assim, ainda um pouco além, tá? O Sesc, a gente tem outras atividades Sim. que a gente leva para a empresa como um benefício, tá? Sim. Eu tenho atividades com valor diferenciado. O Mesa Brasil, dentro disso, que a Lucilene comentou em relação à ação de responsabilidade social. Hoje, as empresas têm focado muito para reter as pessoas. Sim. E como que eu vou reter se, de repente, eu tenho um custo, eu tenho um orçamento de salário, eu não consigo aumentar salário, eu não consigo, de repente, ampliar muito o meu benefício. Se eu trabalhar com essas pessoas, essa causa. Então, assim, de pertencimento, da pessoa estar lá, saber que a instituição, que a empresa que ela trabalha está preocupado com o outro, o engajamento desse colaborador. Então, indo nesse caminho, assim, a gente vê como uma forma também das empresas atuarem mais com a responsabilidade social e tendo o Mesa Brasil que vai fazer todo esse acompanhamento, que tem essa transparência, que dá esse retorno. Então, a gente entra nesse apoio. Então, literalmente a criação de um movimento, de uma comunidade. Sim. Então, para mim, pro Edu Granado, faz total sentido. Nos bastidores eu estava falando alguns movimentos que eu estou fazendo para vocês. Faz sentido ter vocês comigo. Levar para essas pessoas que estão no movimento e mostrar, ó, caso vocês queiram fazer algo, é com eles aqui que vocês vão fazer, para que a gente tenha uma possibilidade de ajuda. Volto a falar, não vamos atingir todo mundo, mas se eu atingir pelo menos 70% do mundo, eu acho que eu já atingi uma gama não suficiente, mas muito boa para que a gente comece a diminuir isso. E qual é a estratégia, juntando todo mundo, para criar esses movimentos? Porque eu acho que na sua cabeça como gestor, é mais essa, eu preciso criar estratégias para que eu passe para a Rita enquanto nutricionista, para que eu passe para a Lu enquanto assistente social, e para que elas me deem ideia, como que é, um termo chulo, a cabeça maluca de um gestor, de um movimento, de uma instituição tão grande. A resposta ao doador. Então, a gente mostrar o que a gente está fazendo. Então, assim, você doou, tem o recibo, Sim. tem toda a documentação, essa parte administrativa. Mas mostrar uma foto, a gente vai mostrar, olha, isso aqui está chegando. A instituição, normalmente, também dá esse retorno pra gente quando fez o almoço lá no dia. Olha, isso aqui foi a doação do Mesa Brasil. A gente passar pro doador também, para ele ver que está chegando isso na mesa de quem precisa. Então, assim, a gente sempre tenta mostrar isso. Talvez eu não tenha uma atuação tão grande em rede social, Sim. mas é aquilo de mandar uma foto no WhatsApp, de mostrar. Então, é uma estratégia da gente ver, a resposta nossa pro doador. Ele está vendo que aquilo está chegando Isso A eu tive a divulgação. possibilidade de entregar os alimentos Sim. juntos, né? E assim, o doador, ele precisa entender também que, por exemplo, vamos supor assim, um moinho.
Tá, 5 entidades me pediram e eu já dou para essas entidades. Então, por que entregar para o Mesa Brasil? O Mesa, primeiro, que ele já tem o custo do frete, porque essas entidades não vão ter um caminhão ou uma van que consiga ir lá. Então, ele já vai ter um custo com frete. Outro benefício que ele tem é a isenção do ICMS, Isso que eu ia perguntar. né? Porque, então, se ele faz através do Ministério do Desenvolvimento, né, tem ali um protocolo para seguir, mas ele tem essa isenção desse imposto. Então, isso ele consegue. E essas entidades que ele já atende, ele não precisa deixar de atender, porque nós atendemos 107 entidades. Então, provavelmente, dentre essas 107, ela vai estar lá. Então, assim, mas eu faço questão de atender ela. Tudo bem, ele não precisa deixar de atender. E qual é o benefício? De ter a certeza que aquilo que ele está entregando é compatível com o número de pessoas que ela atende. Então, não vai correr o risco lá, né, como eu falei antes, de chegar a 2 toneladas de farinha e ela não ter para onde Então, isso é legal. Eu posso fazer isso, falar, ó, eu vou doar aqui 1.000 quilos por mês e eu quero que esses 1.000 quilos sejam para ONG Viver, ONG não sei aonde, ONG não sei o quê. Vocês doariam para as 3 que eu pedi. Sim, isso acontece bastante. E por campanhas. vocês entenderem a demanda, você vai Isso. ligar para mim e falar, Edu, beleza, você doou 1.000 quilos, mas 1.000 quilos vai sobrar, vai estragar. Sobrar lá. Posso doar para outra ou nós vamos distribuir para outras? Aí, como a Lucilene faz as visitas, então ela conhece exatamente as entidades, sabe as dificuldades, legal. os recursos que ela está tendo, os recursos que ela deixou de ter. Então, ela sabe muito bem a realidade. Então, quando chega uma campanha, a gente conversa, Lu, olha, vai chegar a 2 toneladas, tais produtos, quem que você sugere? Eu sugiro essas. Falamos com a pessoa, ó, dessas toneladas, pensamos nessas entidades, mas temos essa lista e encaminhamos para a doadora. E ela vai analisar, ó, além dessas, você consegue incluir mais essa? Porque essa aqui eu conheço, minha igreja já atende, ou eu já atendi ela em campanhas anteriores. Não, ok, então assim, tudo é acordado. E outra coisa que o programa tem de diferencial é que, Rita, eu quero saber para onde foi minha doação. Então, a gente emite do sistema, porque todo associado que a gente fala. Então, o Eduardo doou aquele leite. Quando a gente for doar aquele leite, a gente vai associar aquela doação. Que isso, como tem o recibo e gera um número, então a gente consegue associar e gerar um extrato. Então, eu posso falar, Eduardo, aqueles 1.000 litros de leite que você doou foram para essas instituições. Então, tudo tais isso... quantidades. Em tais quantidades. Isso então, me dá confiabilidade. Confiabilidade. Você sabe, Assim, para eu pensando aqui, para que eu vou construir um projeto se eu posso me associar ao seu projeto pronto, exatamente. Sim. maior da América Latina, que me dá toda a estrutura e aí eu vou além, pensando como marca. Eu tenho a marca do Sesc, vinculada à minha marca. Sim. Que aí, para mim, Exatamente. dá todo um peso para a marca de quem eu faço uma marca confiante. Então, e isso é muito legal. Acho que vale vocês falarem muito disso, tocar muito nesse assunto, porque tanto como eu, mais pessoas não sabem disso. Mais pessoas não vêm à tona isso porque não buscam, ou porque vocês não têm braço suficiente, né? Que eu acho que é. Mas como eu quero fazer isso chegar? Como fazer isso chegar mais e mais e mais às instituições? A divulgação, acho que ela é necessária e, assim, é uma questão de todos os meios de comunicação, como nós estamos aqui hoje, né? De todos os doadores ou instituições beneficiadas, enfim. Toda essa rede, se todo mundo, né, usar as redes sociais, os meios de comunicação que tem, com certeza ele vai ser mais visto, né? Então, se o Edu tem um podcast, tem uma televisão ou um jornal impresso, enfim, qual que é o teu acesso, uma revista, né, e falar do Mesa Brasil, daquilo que se conhece, ele vai aumentando a amplitude, né? Então, hoje, em termos, né, do município, de modo geral, até o estado, eu acredito que, assim, é uma ferramenta muito importante para nós e necessária, parceiros que divulguem. Né? A gente tem pedido isso, assim, bastante para as entidades, para todo o nosso contato mesmo, né? Os meios de comunicação, porque é esse que é usado hoje em dia, né? Seja Facebook, seja Instagram, seja, enfim, né? Porque é o alcance, né? Exato. É uma ferramenta e é o alcance, né?
que se tem com isso. Então, E aí, no início, eu quero tocar num ponto também que a Rita falou, a isenção do ICMS, né? Isenção de imposto. Sou empresário. Você precisa, você fica procurando um monte de coisa para pagar menos, né? Então, aqui é uma possibilidade dele ter essa isenção e, contrapartida, vamos lá, todos nós temos o tal do ego que é excelente ser alimentado, né? A gente precisa, infelizmente, às vezes a gente alimenta ele mais do que deveria, mas quando a gente doa, ele automaticamente é alimentado. Ele fala, cara, doei, olha só, fiz uma boa ação. Então, para você que pensa assim, é importante, ó, você vai alimentar o ego e vai alimentar a barriga de pessoas que precisam. E aí, vou tocar num ponto que eu queria, sobre o cadastro. Vocês falaram, quero falar de novo, acho que é bom falar, mas existem várias instituições. Aí vou separar Institutos do Mesa Brasil, instituições e igrejas, seja elas católicas, protestantes, seja qualquer tipo de ramificação religiosa, eles têm cadastros e eles ajudam algumas instituições. É possível trazer essas igrejas, essas instituições para dentro do instituto, para que o que bate lá, como eles provavelmente não têm container com refrigerado, provavelmente não tem balança, provavelmente não tem uma quantidade de pessoas suficiente, nós sabemos que é assim, para fazer a separação. É possível trazer, por exemplo, vamos citar o santuário ali na Senhora Aparecida que nós participamos. É possível chegar no santuário e falar, santuário, esses alimentos que vocês pegarem nas doações dos vicentinos ou qualquer, traz pra gente, nós vamos pesar e ajudar a comunidade do santuário ali do Vila Nova. É possível fazer isso? Nós temos, por exemplo, CNPJ, Estatuto Social, toda a Assembleia, né, a ata, e aí, então, a única coisa que diverge é estar inscrito no Conselho Municipal de Política Pública. Sim. Ou seja, na educação, criança, adolescente, idoso, né, e aí a igreja em si, ela está vinculada à Mitra, né, então... Sim. Provavelmente, com certeza, não tem. Mas, por exemplo, a gente pode tentar via pastoral. E aí, então, a gente consegue como associação. Então, tem alguns critérios, alguma mudança no documento que a igreja em si não, mas talvez a gente vá, então, via pastoral. Entendi. Então, é possível a gente verificar, analisar, e aí entramos vias pastorais, movimentos, enfim. Porque eu acho que eu facilito a vida da igreja fazendo isso. Porque a igreja recebe uma quantidade X de doação. A gente sabe, e quase ninguém sabe os lugares certos de doar. Normalmente, quando eu fiz a primeira campanha que eu corri e arrecadei 1 tonelada, eu só queria doar, eu não conhecia o Instituto. Uhum. Então, cara, quando eu descobri vocês, eu falei, facilitou minha vida, eu nunca mais vou fazer uma campanha sem chamar vocês. Porque eu não me preocupei em carregar caminhão, lógico, carreguei, né? Mas ajudou. Eu não me preocupei em ir atrás de um caminhão, de locar um caminhão. Sim. Vocês forneceram o caminhão. Sim. Eu não me preocupei em pesar a quantidade, fiquei sabendo a quantidade certa de alimento que eu tinha, a quantidade certa de alimento vencido e exatamente para onde ser doado. Porque a primeira vez, várias pessoas pediram, me dá um alimento, eu doava. Me dá um alimento, eu doava. Eu não sabia para onde estava indo, eu não sabia com que eficiência estava indo 3 cestas básicas, se era o necessário para aquele ambiente ou se era pouco. Então, quando eu consigo vincular todas as instituições, pensando em todas mesmo, via pastoral, via um CNPJ, via o que tiver que ter para fazer, eu facilito, aumento a assistência e, como vocês falaram, que eu posso, enquanto doador, falar, não, beleza, eu, igreja, Santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrina, quero que vocês doem tudo para minha região, porque é onde eu tenho as minhas famílias já cuidadas. Eu tendo essa possibilidade, eu tiro um peso, talvez, da igreja, que a gente sabe que a igreja falta braço também. Sim. Então, se vocês vão lá, pegam tudo, o braço que a igreja teria que fazer tudo para ir levar, ela terceiriza, sem custo. Sim. E a gente, vou pegar, por exemplo, eventos, tá? É isso que você está falando. Grandes eventos, levando para uma outra proporção. Você conferir, por exemplo, 9 toneladas de alimentos, item por item, você precisa de muita gente, muito tempo. Então, a gente já participou de vários eventos na cidade com os ingressos solidários. Sim. A pessoa vai e leva mais 1 quilo de alimento. A gente faz tudo. Então, a gente vai levar a equipe, vai levar a tenda no dia, vai levar as caixas para arrecadar esse alimento, vai transportar no veículo, vai conferir item por item e fazer a entrega. Então, isso, a pessoa que organiza um evento grande não vai precisar cuidar de nada. Ele não vai precisar ver nada, a gente vai fazer tudo e lá, 10 dias depois do evento, a gente vai entregar o que a Rita falou. Um extrato mostrando ali tudo que a gente tem, o recibo, né, que é esse recibo, com tudo que entrou, o que não foi possível aproveitar por questão de validade, a gente faz tudo isso.
Sem Show, nenhum custo, sem nenhum jogos. custo. Fora parceiros que vocês podem levar juntos, né? Uhum, sim. Sim, Fora sim. porque assim, vamos pensar, daí a gente tira o Mesa Brasil e pega o nome Sesc. Sim. Pego Sim. todas as outras coisas que o Sesc faz que podem agregar nesse evento para ajudar num contexto Sim, geral. Com Sim. certeza, com certeza. Caramba! Então é legal conversar, é legal estar num podcast, porque se vocês me falam isso sem estar gravado, eu não quero lembrar. Agora gravado, nós temos possibilidade de cortes, de mostrar tudo isso. E qual é a atuação mais direta do Instituto Mesa Brasil? Direta mesmo, a gente está falando de alimento, mas é aquela que é isso. Tem toda essa burocracia que a gente está conversando, mas o que ele pensa quando o Everson chega lá na sala dele e ele precisa demandar coisas para a equipe, para nutricionista e assistente social? Qual que é essa atuação direta que eu preciso disso? Primeiro, essa busca constante por doadores. Então, é algo assim na nossa rotina, porque a gente tem sazonalidade. Então, eu tenho o doador que doou esse mês. Tenho o doador, e esse doador, de repente, vai doar daqui 3 meses, anual. E a gente entende, porque depende também, isso vai da demanda. Que eventos mesmo, você não vai conseguir doar todo mês. Eu tenho o doador que doa 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, 1 vez. Mas não existe essa frequência. Sim. Então, algo que a gente está sempre, das demandas que eu tenho do dia a dia, que a gente está sempre buscando novos doadores. Então, acho que é a principal, né? Ver potenciais doadores, a gente já fez mapeamento de todas indústrias que tem, supermercados, essa tentativa de chegar, de apresentar o programa, de mostrar o que a gente faz, que às vezes as pessoas também, às vezes, confundem que é algo do governo, que é algo público, né? Mas não é uma instituição privada. Então, é o comércio que mantém, mas é privado. Então, a gente sempre mostrar o que a gente está fazendo, acho que é um dos principais desafios. Depois, chegou esse alimento, tem as questões operacionais nossas, mas isso faz parte do nosso dia a dia, né? Dessa logística, de receber, de fazer a triagem disso, separar. E a gente pega toda essa cadeia, né? O monitoramento da instituição, esse acompanhamento que precisa ser feito, né? De entender também que, às vezes, chega um momento que a instituição não tem a necessidade, né, Lucilene? Então, a gente também faz esse acompanhamento. Você consegue ver, a não gente, precisa mais lá. Sim, que chega, e acontece, né? Tem alguns momentos que, às vezes, olha, a instituição, nesse momento, de repente, não precisa mais receber alimentos, que ela já conseguiu atingir, né, uma evolução na instituição mesmo, que ela já consegue se manter. Então, a gente, a demanda desde o início, da captação desse alimento até o final. Isso, então, é um estudo frequente. Sim. Vocês precisam estar observando, para até não doar à toa, né? Não existe doação à toa, né? Mas para não doar à toa, doei para uma instituição, por mais exemplo. assertivos, É né? que ela, ela vai utilizar, mas será que a instituição B do bairro X não está precisando mais do que essa que eu doei? E eu acabei por não ter essa organização, esse olhar que daí eu acho que é seu, né? De entender por causa das visitas, e acabei doando algo sobressalente. Então, isso é muito legal falar. E nesse processo de acompanhamento em relação ao doador, a gente também tá vendo, você parou de doar, mas por quê? Será que foi uma questão pontual ou não? Será que esqueceu de separar ou mudou a pessoa? De repente, quem fazia isso mudou o gestor lá, e o outro, não, deixa, essa aqui não é a nossa prioridade. Então, a gente vai fazer esse trabalho de monitoramento, ir lá visitar novamente, entender o porquê que a empresa não tá doando. É o que dizem na venda, né? O follow-up, né? O pós-venda, né? Tem que ter, e isso é a nossa rotina, porque a nossa equipe, então o motorista passou lá, de repente ele passou 3 vezes no nosso doador. Olha, doava antes sempre, agora não tá doando mais, então já aciona a Rita. Esse doador parou de doar, a gente conversou aqui, mas acho que é importante uma visita. Então, a gente vai lá, vai fazer... E é muito frequente, quando você fala principalmente do comércio, que existe essa rotatividade, que é algo do mercado. Então, o gestor já não está lá, a equipe mudou. A gente começa o nosso trabalho lá do início, de sensibilizar. Então, a Rita vai lá, vai fazer a reunião, vai explicar do projeto, para eles entenderem a importância, porque às vezes a pessoa, ela tá separando, vou falar das redes de supermercado. Sim. A pessoa tá separando, eu estou doando pro Mesa Brasil, mas o que é o Mesa Brasil? Né? A importância disso, saber que isso vai fazer a diferença lá para a instituição. Então, a gente faz todo esse trabalho. E aí, eu quero...
tocar num ponto que você falou da instituição, né? O FEComércio, que é o comércio que sustenta. Como é sustentado? Eles são associados? O que é feito? Se puder falar, tá? Não, sim, com certeza. A gente tem a transparência como um dos nossos valores. Então, assim, a FEComércio Paraná, ela é mantida pelas empresas do comércio. Quem são essas empresas do comércio? Desde a loja de rua até um prestador de serviço, que no momento que está recolhendo os encargos trabalhistas, 1,5% da folha de pagamento obrigatoriamente vai para o SESC. Entendi. Então, se você pegar todo o comércio, o supermercado, a loja de roupa, a empresa de TI, que é um prestador de serviço, turismo, também a área de saúde, por exemplo, tem alguns hospitais que são privados, que doam, clínicas, que recolhem, não falo que doam não, que recolhem porque isso é compulsório. Então, ele vai recolher os encargos trabalhistas, já está na folha de pagamento. Então, esse valor passa para a FEComércio Paraná e a FEComércio destina para o SESC, para desenvolver a nossa contrapartida. Então, eu já tenho essa receita todo mês, cai lá na conta do SESC, está caindo esse valor, que vem do comércio. E a nossa contrapartida é o Mesa Brasil como um projeto social, além das outras ações. A gente tem bolsa de estudo, então tem um colégio de ensino médio, tem academia, o Pilates, todas as atividades. Bolsa do SESC. Né? A gente tem os editais, né, com as bolsas gratuitas que a gente tem. E o Mesa Brasil, como totalmente custeado pelo SESC, que vem desse recurso do comércio. Então, a empresa já está contribuindo, né? Não é optativo, então ela não quer... me cadastrar, não eu vou pagar e acabou. Você vai pagar, tá no imposto, né? Tá no imposto, tá embutido no imposto que você tá pagando, e a gente recebendo isso, a gente vai investir esse dinheiro e para mostrar para a sociedade que, olha, está acontecendo. Então, quando a Rita fala em 320 mil quilos de alimentos, ela mostra, olha, esse valor que foi recolhido do comércio possibilitou a gente manter o veículo rodando, a gasolina, a folha de pagamento, manter a estrutura. Então, é esse investimento. Como eu queria que todos os impostos fossem assim. Que eu visse ele acontecendo, né? Que é hoje uma das queixas. A gente vê, poxa, eu pago tanto imposto, né? Você paga o IPVA, você paga o IPTU, né? E o boleto no final do mês. Tudo, né? Você paga tudo. O ISS. E falava, e esse valor para onde que vai? Mas você sabe que 1,5% da folha de pagamento, a gente tem a bolsa de estudo, eu tenho lá 100 estudantes que estudam o ano inteiro no SESC gratuitamente. São 100 por ano? Isso só no pré-vestibular. Né? Eu tenho mais a escola, eu tenho mais o curso de inglês, então tudo eu tenho dentro da atuação do SESC, eu tenho as campanhas que a gente faz então, pé do agasalho. A FEComércio, ela banca tudo isso, vamos dizer assim. Tudo isso. Então, esse valor desse recurso, se você entrar lá no site do SESC Paraná, você vai ver todos os nossos números, relatório de gestão de cada ano. Então, tem essa informação, como eu falei, a gente fala, e acho que é uma obrigação nossa falar isso, para mostrar para as pessoas, para elas saberem que dentro da área da saúde, a gente tem o subsídio no próprio restaurante. Né? No restaurante nosso, que funciona... Só não perde assim, a feijoada estava maravilhosa. Então, o nosso restaurante, hoje o trabalhador do comércio que vai almoçar lá, ele paga R$11,50. É subsidiado, a refeição é R$11,50. Só? R$11,50. À vontade? À vontade. Qualquer um pode? Trabalhador do comércio. Eu finge que sou. Mas você, e daí até é importante a gente esclarecer, quem tem um MEI, quem tem uma empresa, passa o documento para a gente analisar, porque se é prestador de serviço, tem o direito. Então, você presta um serviço. Então, eu faço... que são muitos tipos de serviço. Depende do KNAI, mas se for prestador de serviço, tem direito. Provavelmente, a gente pode consultar o seu, que você tenha direito a usar o SESC, porque você é um prestador. Porque você para pensar, R$11,50? R$11,50. Onde você paga isso para comer? No centro. No centro. Com segurança, com segurança, né? Segurança alimento de qualidade, né? Não é só, porque você até paga em alguns lugares aí que é difícil. Sim. Mas R$11,50, sabendo que eu tô comendo uma comida bem preparada, saborosa, com todo o cuidado, onde eu não vou sair de lá parando no primeiro box da primeira baia para tentar dar uma relaxada, né? Então, isso é sensacional. Então, isso é mais legal, fico ainda mais feliz de poder estar trazendo isso à tona dentro do podcast. Porque eu não sabia disso, eu não sabia desse imposto. Que automaticamente todo empreendimento quase paga esse imposto que se relaciona, tem o KNAI relacionado a comércio, vai pagar.
E eu tenho um retorno, eu tenho a contrapartida. É a contrapartida. Porque o trabalhador do comércio, ele tem esse benefício do almoço, por exemplo, a empresa está recolhendo. Então, poxa, ele vai ter uma alimentação mais acessível. E isso geral, no Sesc, vão para a área de cultura, tá? Só saindo um pouquinho da... a gente tem, por exemplo, as apresentações que o Sesc faz. Teatro, música, dança. Final de semana no Sesc Cadeião, que a gente tem aqui em Londrina, Museu do Café, um centro cultural. Final de semana você quer levar a filha, quer um programa com a família, você vai lá e você tem todo um ambiente novo, moderno, com apresentações de alta qualidade gratuito. Que é o retorno que o Sesc dá para a sociedade. Porque daí eu já falo na área de cultura, não só para o trabalhador do comércio, porque a área de cultura qualquer um pode participar. Então, é essa a nossa resposta, essa é a nossa transparência, a prestação de contas nossa, mostrando que aquele imposto que às vezes a gente cobra de outros, que você não tem retorno, que no Sesc você tem. E aí, vamos para uma outra pergunta agora. Quais são as campanhas específicas do Sesc? Assim, durante o ano, existem campanhas específicas do Instituto ou não? Nós saímos fazendo e seja o que Deus quiser. Como que são as campanhas, com quem são? Eu sei que tem campanhas com o mercado, até quero que vocês falem depois da campanha que vai ter do Natal, mas durante o ano, quais são as campanhas que o Instituto Mesa Brasil realiza? Então, alimento o ano todo, tá? Porque é um programa regular. Sim. Então, alimento qualquer dia do ano, qualquer período você pode doar, tá? Dentro do programa Mesa Brasil, daí a gente trabalha com ações pontuais também que podem acontecer. Então, final do ano agora, a campanha de Natal, a gente tá... É o primeiro ano que vai acontecer, então vai ser algo novo aqui, a gente já está mobilizando, vai ser a primeira. Já acontece em outras cidades, mas aqui em Londrina é a primeira, tá? Então, a gente já está mobilizando, articulando com os parceiros, quem que a gente vai convidar para apoiar e buscando parcerias também. Ela vai acontecer na segunda quinzena de novembro até o dia 6 de dezembro. Então, nesse período, de repente, a pessoa que está ouvindo a gente, eu vou fazer lá na minha empresa, fazer na minha família, pode arrecadar e procurar a unidade do Sesc que a gente vai estar recebendo. Que especificamente a campanha de Natal vai ser voltado para as famílias, então a gente vai montar cesta para doar, pensando no Natal, né, no final de ano, que é um momento de confraternização para que essas pessoas tenham um alimento ali na mesa. Então, vai ser uma campanha grande, vai ser uma ação que a gente vai fazer tanto nas casas, arrecadando, nós já mapeamos alguns bairros, que a gente vai passar nas casas buscando esse alimento. Supermercado também, com ação na porta do supermercado. Então, no dia 6 de dezembro, a gente vai ter a nossa equipe, os nossos parceiros na porta, fazendo aquela blitz que a gente já convida as pessoas a doarem, pede uma doação. Você fez sua compra, você consegue deixar 1 quilo de feijão, de arroz aqui? Então, vai ser um evento uma ação grande que a gente vai fazer. E daí, indo para o âmbito das outras áreas, a gente tem as outras campanhas que o Sesc realiza durante o ano. Hoje a gente está finalizando a campanha do agasalho. Então a gente arrecadou mais de 100 mil itens de agasalho, blusa, calça, cobertor. Foram mais de 100 mil itens arrecadados só aqui em Londrina. É a maior campanha que existe hoje no Paraná, né? A campanha ela começou em abril. Londrina arrecada mais? Londrina, eu não sei que não fechou, tá fechando hoje, tá? O ano passado, Londrina a gente foi a unidade que arrecadou mais no estado do Paraná. Caramba, e Curitiba é mais frio, Palmas é frio igual um... Mas aqui a solidariedade do londrinense, o londrinense ele é diferente. Então, esse ano eu não sei, vamos fechando os números, vamos pensar, a gente tá otimista. Então, a campanha do agasalho finalizou agora. Em outubro, a gente começa a campanha do brinquedo, que é arrecadar brinquedos para as instituições sociais. E o agasalho também, a gente prioriza as instituições que são atendidas pelo Mesa Brasil, mas como são campanhas muito grandes, a gente doa para muito mais instituições, tá? Então, eu tenho a campanha do brinquedo, novo, usado, sempre em boas condições, né? Para que chegue para a criança aquele brinquedo inteiro. Isso, né? Para não vir uma boneca faltando uma perna, um braço ali, para não frustrar a criança que vai receber. Termina a campanha do brinquedo em dezembro, véspera de Natal, a gente já começa a campanha de material escolar, que a gente recebe os materiais escolares para entregar para o início do ano letivo, né? Então, a gente tem essas 3 grandes campanhas que acontecem durante o ano.
sempre, de todas elas muito voltadas, a gente sempre enfatiza muito isso, de boas condições, não precisa ser novo. Não precisa ser, de repente eu não vou conseguir doar um item novo. O material escolar mesmo, você tem o lápis, a caneta, a criança de repente quer um item novo para começar o ano, mas a gente tem os outros, que é aquele não tem nada, né? que não tem nada, que aquela borracha que foi usada, que vai ser muito útil. Então, o próprio livro da série, né? Sim, a gente recebe livros literários, né? O didático a gente não recebe porque às vezes não vai ser a proposta que a instituição tá trabalhando. Mas se for um livro literário a gente recebe o caderno, a agenda, então isso a gente está recebendo. Então essas são as 3 grandes campanhas na área social que a gente tem. Então você é gestor de tudo, de tudo. Eu achei que você era... Não, do Sesc todo. Do Sesc Londrina. Então eu tenho lá... O problema é todo seu. Eu tenho a clínica odontológica, tenho a academia, tenho... Você é uma academia muito boa. Muito boa. Muito boa. Então aí, Fê Comércio, continua pagando imposto, viu, povo aí? Porque esse volta. Esse nós estamos vendo que volta. E qual que é a meta para essa campanha de dezembro? Tem uma meta de alimento... Se atingir a meta, a gente dobra a meta. Como é a nossa primeira campanha de Natal, a gente, assim, é um piloto, né? Então, a gente está fazendo muitas parcerias, buscando ainda várias parcerias, né? Com redes de supermercados, com... Qualquer pessoa pode ser parceira. Um grupo de corrida, uma escola, né? Um grupo de uma igreja. Então, assim, a gente não pode estimar um número. Vamos supor, eu quero 10 toneladas. Né? Lógico que quanto mais a gente arrecadar, mais cestas a gente vai conseguir fazer e mais cestas a gente vai conseguir entregar. Então, assim, a gente gostaria que fosse uma campanha grande, né? Mas lógico que isso eu acredito que vai ser construído ano a ano, né? As indústrias de Londrina, por exemplo, né? Nós temos grandes indústrias. E até um complemento do que eu falei antes, por exemplo, uma indústria às vezes doa ali 5 para 7 entidades. Então, quando ela faz a parceria com a gente, ela consegue ampliar esse número, né? E isso não é mérito nosso, continua sendo mérito dela, né? Então, assim, ela vai falar para os funcionários, ela vai fazer uma prestação de contas, vai continuar sendo a ajuda dela. O que vocês Porque fazem a gente só distribui. O transporte e distribuição. Nós somos um intermediador. A gente coleta aonde tem e entregamos onde falta. Então, é só isso, é um intermediador, né? É uma operacionalização, é a prática. Então, assim, às vezes o empresário, ele pensa assim, não, porque eu quero doar. Quero aparecer o meu nome, né? Mas ele vai continuar doando, né? Então, muitas vezes, até as entidades, nossa, que monte de chocolate, da onde veio? Veio de tal empresa. Nossa, quanto arroz veio da onde? A gente, em hora nenhuma, esconde da onde veio. Isso eu entendeu? vou Porque falar isso que é não verdade. veio do Sesc. Eu sou suspeito de falar, porque já tive essa possibilidade. Todas as instituições os alimentos que nós arrecadamos, vocês foram doar, você me ligava, quer estar junto entregando? Exatamente. E eu vou falar, se você não puder, eu falo que foi você, mas você quer estar junto? Eu fui, acho que em todas, entregar junto. E isso é legal. Porque volta a falar, o ego é gostoso quando você fala, cara, eu consegui junto com as pessoas que doaram, porque... Vamos lá, eu não consegui nada. Se eu podia correr 24 horas e não falar nada. Mas quando a gente lançou a campanha, pessoas se solidarizaram com a ideia maluca de correr 24 horas e foram doando alimento. Então, nós conseguimos e encontramos vocês que fazem toda a ponte que eu não teria braço. Eu teria que contratar um caminhão ou correr atrás de alguém que era parceiro. Para quem ia doar? Não sei. Eu ia sair doando, igual eu fiz da primeira vez. E aí eu ia entregar a quantidade suficiente. E, então, eu acho que essa intermediação é muito legal e vale a gente falar, o empresário, a pessoa que doa, você que quer, cola no Sesc, porque vai ajudar em logística, que isso eu acho que é a maior dor, né, da empresa quando ela faz algo, é um custo que não é barato, porque, beleza, eu já tô doando, ainda tem que alugar o caminhão, e o empresário ele pensa em tudo. Sim. Ele pensa no que vai sair do bolso. Pô, se eu já dou, tenho que alugar o caminhão, se eu trago vocês, eu já não gasto com caminhão. Sim. Porque eu falo, tô aqui com 2 toneladas. Vem buscar. Na minha casa. Que hora eu posso buscar? Hoje as 2? Então você vai lá, pega as 2 toneladas. Leva às vezes gente para carregar, às vezes eu não preciso nem carregar. Levamos pessoal. Então, e pensando nisso, como eu posso ajudar nessa campanha? Provavelmente em novembro, você que está assistindo, nós vamos ter a corrida de novo, do dia 14 para o dia 15. Nós vamos largar e fazer a corrida 24 horas em busca de alimentos. Estamos só estruturando algumas coisas. Mas como eu, enquanto podcast, posso ajudar? Como que seria
na época do evento eu conseguiria ajudar vocês? Ó, você tem muito contato com clubes de corrida, Sim. né? Eles poderiam fazer campanhas internas, por exemplo, né? A gente passaria fazendo a coleta, Uhum. né? E uma coisa também que é bom frisar é que às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que dar, sei lá, no mínimo 500 quilos. Não, gente. Mas se você consegue dar 2 cestas, ótimo. Perfeito. São 2 pessoas que vão ser atendidas. Eu posso contribuir com 20 cestas. Eu trabalho numa empresa pequena, são 20 pessoas, cada uma está disposta a doar uma cesta. Maravilha, são 20 pessoas. Pensa, 20 famílias que vão ser assistidas. Uma cesta básica, ela alimenta... Porque assim, aí vocês vão falar melhor que eu. Tem a cesta básica que eu pago, não sei quanto é o preço agora, 69, tem a que eu Sim. pago 90 e tem uma cesta de 200 e cacetada lá, que é a maior. Essa cesta de 69, eu alimento uma família por quantos dias? Consegue ter uma precisão? Eu Ou acredito. depende de quantas pessoas tem Depende na família? De 4 pessoas. do volume, vamos pensar né? assim. Acredito que uns 15 dias, né? Com Mais ou arroz, menos, feijão, mais ou menos, uns Geralmente 15 dias, 5 né? quilos de arroz, É. né? Vem um É. pacote. Então, se minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão e a esposa dele, cada um doa uma, eu alimentei no mínimo 6 famílias Sim. por 15 dias. Por 15 dias. Então, compensa doar sempre. Sim. Pode Né? ser regular. Ah. Essa É. doação de De todo uma ou mês, duas, todo mês eu vou ter esse compromisso de comprar uma cesta e doar lá pra gente. A gente recebe. Então, acho que isso do ajudar, a partir do momento que você compartilha essa iniciativa e mostra pra pessoa, olha, eu faço isso, acho que você vai também Multiplicando. multiplicando isso com os outros. Olha, tô fazendo, é legal, tem um retorno, vamos fazer também? Então, e mais pessoas fazendo. Isso é importante, porque nós vivemos um problema das pessoas que gostam de doar e não falar. Tudo bem. Sim. Lógico que uma grande empresa, se ela doar lá 1 milhão, 2 milhões, enfim, o que ela não precisa aparecer, falar, eu faço. Sim. Mas quando a pessoa aparece e fala, gente, doar é interessante, doar é importante, é bom também, porque a gente... Quando o cara faz uma coisa ruim e o outro vê, ele fica com vontade de fazer a coisa ruim, porque incentiva, né? Um exemplo. Se eu faço a coisa boa e o outro vê, eu incentivo. Também. E às vezes ele não quer aparecer e eu tô aqui, eu apareço, ele entrega pra mim e fala, não quero que apareça, eu pago pra você, e você põe a tua cara e fala que é você que tá doando, arrecadando com parceiros. Isso pode acontecer, então eu já vou abrir aqui, ó. Qualquer um que assistir esse episódio até esse momento e quiser doar, eu sempre vou aceitar a doação pra mandar pra vocês. Sim. Então, porque daí eu já uso o espaço que eu tenho para que a pessoa possa doar. Eu não sei quantas pessoas vão assistir, 1, 2, 3, vai que 1 milhão de pessoas assistem esse episódio e fala, eu quero doar uma cesta básica. 1 milhão de pessoas doando uma cesta básica, sei lá o que a gente faz, mas já ajuda muito. E também não precisa ser uma cesta básica. Como a gente vai fazer campanha nos mercados, né, nos bairros, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os alimentos arrecadados e montar cestas. Então vamos supor, eu trabalho ali em 20 pessoas, você consegue dar um quilo de arroz? 1 quilo de arroz? Isso, eu vou dar um arroz, você vai dar o feijão, você o óleo, você o Leite, macarrão. Já é quase uma cesta básica. A gente consegue fazer isso? Eu consigo. Isso já vai complementar com aquilo que a gente recebeu. Porque quando a gente arrecada nos mercados, não vai vir um número certo. De repente vai vir muito mais arroz do que macarrão, de repente vai vir muito mais macarrão do que arroz, de repente vai vir muito extrato e pouco macarrão. Então, mas a gente vai montar pensando na família. Então, vamos colocar pelo menos 500 gramas aqui de macarrão e 5 quilos de arroz e 2 pacotes de feijão. A gente vai tentar fazer uma boa cesta, entendeu? Para pelo menos suprir ali um mês. Porque a gente está falando de férias escolares, que os alunos não vão ter as refeições nas escolas, né? Então, assim... aquilo que vier é muito bem-vindo. Não precisa ser uma cesta pronta, porque realmente custa R$100, custa R$200, mas pode ser alimento. Nós vamos participar aqui só com leite. Nossa, ótimo, maravilhoso. Olha o tanto de criança que tem nas famílias, né? O tanto de idosos também que bebem muito leite. Então, qualquer alimento e qualquer quantidade é bem-vinda. Essa pergunta que eu ia falar, como que é feita essa separação? Porque na hora que você estava respondendo, antes você falou, mas vamos doar 200 bolachas, mas não vai dar 200 bolachas porque não tem... É pouco para o tanto de família. Aquilo que não dá o número certo. Assim,
vamos lá, como que é feito o processo de trabalho, né? A linha de produção, vamos pensar assim. Como que é a separação, para vocês entenderem? Eu tenho 1000 bolachas, 35 biscoitos. Como que é essa separação para montar a cesta igual para todo mundo? É assim? Idêntico a gente não consegue. A gente consegue uma parte. Então, como que a gente faz? Vamos, né, supor, a entidade A. Ela atende 120 famílias. Então, a gente vai tentar fazer 120 cestas o mais parecido possível, porque é para o mesmo público. Entendi. Então, a gente vai. Tá, terminou, vamos pôr o biscoito salgado. Não tem mais biscoito salgado. Tá, um vai receber um biscoito de chocolate, o outro salgado, o outro de Tem maisena, mas tem o biscoito. Vamos supor que vai chegar uma hora que acabou o biscoito também. Mas, de repente, tem uma bala, tem um marshmallow, tem um bolo. Então, a gente vai colocando ali. Aí, de repente, não vai ter esses itens. Então, vamos colocar 2 fubá? Ou vamos colocar 2 macarrão, Entendi. ou 2 pacotes de extrato, 2 sachêzinhos de extrato. Então, de um jeito ou de outro, aquela pessoa não vai deixar de receber alguma coisa, entendeu? Entendi. Então, pode não ser idêntico. Eu recebi um bolo e ele recebeu uma bolacha de chocolate. Mas, na medida do possível, a gente tentou fazer o mais parecido possível, para que todo mundo tenha a mesma oportunidade. Eu vou usar um gancho que você falou, Everson. O que muda a demanda de doação em época de férias? Porque tem mais boquinha para comer, né? Que não vão na escola, que infelizmente ainda crianças vão para a escola, pelo menos para ter o que dizem de almoço e janta que a escola fornece. O que muda de doação? Vocês percebem o indo mais rápido, acabando mais rápido, porque tem mais crianças em casa ou nas próprias instituições? Muitas entidades saem de férias, né? Tipo, centros de educação infantil, né? De educação. Então, elas entram de férias. Mas muitas também acabam, né, recolhendo mais pessoas, igual quem trabalha com morador de rua. De repente, a demanda aumenta. Então, por isso que é justamente por isso que o SESC pensou nessa campanha, né, da gente auxiliar as famílias, já que os centros de educação vão estar fechados, né, os serviços de convivência, alguns fecham também. Então, pensando nisso que a gente pensou... Na casa da pessoa. Na casa da pessoa. Porque daí a entidade talvez não adianta, né? Se a gente entregar em dezembro e ela só voltar em fevereiro, ou muito alimento ali talvez vai ser descartado. Mas na família não, ela vai ser reaproveitada. Então é isso que é o objetivo. Para ser bem pontual. E como que essa família se cadastra hoje? Então, sempre através, a Lucilene vai te explicar melhor, mas é sempre através de uma entidade. Porque a gente não consegue cadastrar uma família, pessoa física. Eu sou Rita, eu quero que o Mesa Brasil me atenda. Isso eu não consigo. Então, como que vocês vão chegar na casa dela, então? Sendo que nós temos daí as entidades, por exemplo, a Caritas de Londrina é parceira do SESC, ela é cadastrada, ela não fecha. Ela então, não fecha. através da Caritas, nós temos famílias cadastradas, né, lá da região norte e outros locais. Então, nós vamos atender através da Caritas. Por quê? Por conta dos critérios, por conta da legibilidade, e aí eu consigo chegar nas famílias. É um exemplo, né? Aí depois nós temos outras instituições, no Jardim Santa Fé, por exemplo, que é outra região vulnerável, nós temos um centro de educação infantil, que atende lá 157 crianças, nós temos 157 famílias. Então, essas 157 que frequentam a creche, ela vai ser atendida as famílias levando esses alimentos no final do ano. No São Jorge é a mesma coisa, nós temos aí quase 200 crianças na creche e as famílias dessas crianças vão receber o alimento para levar para casa. Entendi. Legal isso aí, eu acho que vai ser junto com a resposta sua. Então, se eu sou uma família que participo de uma ONG que ela fecha durante 2 meses, eu preciso ir na Caritas, me cadastrar, para que nesse momento eu possa suprir a minha necessidade de não ter o alimento? Não, eu preciso saber em que região ela está. Por exemplo, eu moro na região norte, ok. O que nós temos? O que o Mesa tem na região norte? Tem centro de educação infantil, tem serviço de convivência, o serviço de convivência do Marista, adolescentes. Atende também lá 100 crianças. Né? Então, nós temos 100 famílias. Então, eu preciso saber onde ela está, no território que ela está, o que o Mesa tem cadastrado ali, para a gente tentar, então,
conseguir atender através destes postos, dessas instituições. Entendi. E, gente, porra, foi 1h30 a gente conversando, a gente fala, hein? Se vocês tivessem que dar um recado para quem vai assistir a gente, aquele corte de Instagram agora, né? Se você tivesse que dar aquele recado para as pessoas, Everson, o que você falaria? Pode ser do Sesc no geral, pensando que você é o gestor do negócio todo, né? Ou do Mesa, o que você falaria para os empresários, para as pessoas físicas, para as instituições? O que você falaria? Bom, do Sesc, eu acho que o conhecer, ver o que a gente tem, porque você tem muito benefício que não sabe. As pessoas muitas vezes não sabem, o nosso portfólio é muito grande. Então, entra lá no nosso site, dá uma olhada na nossa atuação na área de cultura, de esporte, de educação, saúde, ação social, para conhecer um pouco dos programas que a gente tem, porque tem muita ação legal acontecendo, tem muita coisa para a família, para o desenvolvimento. Então, aproveitar a sua oportunidade, que é isso que a gente conversou da contrapartida. E em relação ao mês específico, acho que assim, o meu recado é essa iniciativa de cada um. Se cada pessoa pensar o que eu posso fazer dentro lá da minha sala de aula, eu estou estudando, de repente eu vou fazer uma ação com a minha turma para arrecadar alimento, no meu setor da empresa, com a minha rede de amigos. Então, você pensar que essa ação, às vezes pode achar que é pequena, mas não é. Então, você ter essa iniciativa, se cada um começar a pensar assim, a gente vai ter muito mais gente. Como você teve a iniciativa, no início você comentou, foram 2 toneladas de alimentos. Olha quantas famílias foram impactadas. Se a gente tiver mais pessoas pensando assim, que de repente, vou fazer uma ação pontual e vou pedir para cada um arrecadar, mais gente pensando assim, a gente vai conseguir ampliar muito e ajudar muita gente. Então, esse seria meu recado. Rita, dá um recado aí para esse povo, Rita. Eu acho que o Mesa Brasil, a gente precisa, assim, que o empresário, principalmente, né, seja de rede de supermercado, seja de indústria, eu acho que ele precisa dar a oportunidade de conhecer o Mesa Brasil, né, de conhecer o nosso trabalho, de conhecer a transparência que é o programa, né, as entidades que a gente atende. Então, acho que quando ele der essa oportunidade de nos conhecer, eu acho que o programa vai atingir outros patamares, assim, né? Nós vamos conseguir ampliar muito a nossa rede. E isso só vai ser realmente possível com o aumento dessas parcerias. Então, é o que a gente deseja. Lu? Eu digo que o alimento ele é só a porta de entrada, né? Que é o objetivo principal, com certeza, né? Que sem alimento nós não vivemos. Então, é o princípio básico de todo ser humano. Mas que junto a essa porta de entrada, nós temos a capacitação continuada. Então, levamos as entidades aí as capacitações dos seus funcionários mensalmente, são capacitados para melhoria do serviço prestado numa entidade filantrópica. A gente está falando de qualidade, né? E também nós trabalhamos com a educação do público atendido através de uma parceria com o Senac, com um projeto chamado Além da Mesa, que oferecemos cursos profissionalizantes, gratuitos, né, com o know-how do Senac também, com o público do Mesa Brasil, e aí famílias que são atendidas pelo Mesa podem se capacitar, fazer um curso profissionalizante, haver um complemento de renda, voltar ao mercado de trabalho, se ele está fora, através do Mesa Brasil, participando dos cursos que são oferecidos. Cursos profissionalizantes, certificado pelo Senac, que vai possibilitar ser encaminhado ao mercado de trabalho ou complementar uma renda familiar na sua casa, né? Então, o Mesa, ele realmente, ele começa com o alimento, mas ele tem uma visão global, né, como um todo, uma visão ampla do ser humano, trabalhando aí todas as políticas, né, de educação, assistência, saúde. Então, é uma integridade de todas as áreas. Então, fica aqui o nosso recado. Nossa, eu acho que isso aí é sensacional, porque não é uma coisa pontual, né? É algo que eu posso levar muito mais coisas. Eu posso ter a possibilidade de ser um bolsista, talvez. Sim. Eu posso ter a possibilidade de ter um inglês. Eu posso ter a possibilidade de estar numa academia. Eu posso ter a possibilidade de fazer todas as outras coisas que o Sesc entrega pra gente. E eu vou me colocar à disposição de, conforme eu puder, conforme meu braço alcançar também, colocar vocês conectados com alguns empresários que eu conheço.
para que a gente possa criar um braço maior e que o Edu Granado possa estar mais dentro desse projeto. De 2023 para cá, acabei não conseguindo fazer os projetos, muita coisa acontecendo, enfim. Se eu ficar aqui, vão falar que é desculpinha, né? Não é desculpinha. Aconteceu muita coisa, mas desse ano para frente a gente quer construir muitas coisas que impactem no âmbito social. Essa semana eu não vou citar o nome da empresa que me chamou ainda, mas quero conectá-los com vocês posteriormente, que eles querem construir projetos sociais e precisavam de uma cara para o projeto social e me convidou para ser a cara, para ser quem conduz, para ser quem faz esse intermédio dessa ação social. E ele perguntou se eu conhecia pessoas que fazem isso. Estão sentados aqui na minha frente. Então eu vou entender o que ele quer. Entendendo o que ele quer, eu marco com vocês, marco com você, Everson, para sentar aí no escritório deles e falar, ó, eu tenho aqui quem vai fazer isso, eu posso ser a cara, o intermédio, o polo entre o SESC e vocês, para que a gente construa algo grande. E ele falou que está disposto a pagar e a investir o que tiver que investir, na medida do que ele tira para essa doação. E eu falei que estou disposto a apoiar, só quero entender qual é o projeto. Então, eu vou me colocar à disposição de o máximo que eu puder conectar vocês com as pessoas que possam, ou pessoas que já doam, que não fazem parte da instituição, se cadastrarem para que tenha a melhor divisão, a melhor estruturação dos alimentos. Eu acho que é isso. Quero agradecer vocês por mais uma vez, né, de tantas vezes que eu já agradeci vocês, mas agradecer vocês por esse ensinamento. Eu acho que se a gente fosse falar de SESC, Instituto Mesa Brasil, a gente passaria de 2 horas, 3 horas, tanta coisa para a gente falar, mas vão surgir outras oportunidades e nós vamos com certeza sentar em outras oportunidades, talvez falando de campanhas pontuais, talvez falando do resultado da campanha de dezembro, a gente pode pensar nisso, falando do que foi a campanha de dezembro. Mas eu queria agradecer e falar que é muito especial receber vocês, porque desde quando nós fizemos eu falo mas as pessoas que estavam junto, buscamos vocês vieram até a gente pra gente fazer doação, e eu sempre fui muito bem atendido, inclusive com uma feijoada maravilhosa, e perdi o almoço de sábado passado. De sábado passado, não deu pra eu ir, mas da próxima eu não trabalho, eu falto serviço, porque o almoço é muito bom, e tive a possibilidade naquele almoço que eu fui na feijoada de poder falar com várias autoridades ali, vocês me deram a possibilidade de falar. Então eu quero ser cada dia mais recíproco a vocês. Muito obrigado. Obrigado. Gente, Muito obrigada. eu amo vocês. Agradecemos. Fui!